Gravar mais um vídeo sobre cálculo diferencial integral, especificamente sobre integrais duplas. Exemplo 15. Calcular a integral de 0 até 3, e 0 até x ao quadrado, e elevado a xy, dy, dx. Então, vamos ter aqui os limites de x, de 0 até 3, dx está por fora, e de 0 até x, limites de y, que dy está por dentro, da função x ao quadrado e elevado a xy. A solução. Então, temos aqui a região R, que é a região de integração, os limites de x. 0 menor ou igual a x menor ou igual a 3 e 0 menor ou igual a y menor ou igual a x. Resolvendo essa integral, primeiramente em relação a y, porque o y é que contém a variável x. Os limites de x são constantes, de x não é variável. Então, separando dentro do colchete a integral de 0 até x, x ao quadrado e elevado a xy, dy, dx. Bom, essa integral, a resolução, nós temos aqui e elevado a xy, uma exponencial, contém as duas variáveis, x e y. Se a integral é em relação a y, porque tem dy, então x é constante. E x ao quadrado também é uma constante. Então, tomando o expoente aqui de e, xy, fazendo a derivada dele, eu vou obter derivada de xy, sabendo que x é constante. Então, eu vou obter x dy. Então, eu posso escrever essa integral para resolução, desmembrando x ao quadrado. Vai ficar x, por aqui, e elevado a x dy. Por quê? Esse x dy aqui é o resultado da derivada de xy. Derivado do xy aqui, eu tenho x dy. Tá? Aí eu vou transformar isso aqui numa integral simples, fazendo a substituição de variável. Veja, eu chamei de u xy, que é o expoente de e. Então, u igual a xy, a derivada de u é du, e a derivada de xy é x dy, que é igual ao que está aqui. O x é constante. Tá, integral de 0 até 3x integral, substituindo a variável e elevado a u vezes du. U é o xy, du é x dy. Resolvendo a integral, vai ficar 0 até 3, integral de e elevado a u é i elevado a u. Substituindo o limite, de 0 até x, voltando para a variável, que é u, a variável u é igual a xy, então vai ficar e elevado a x, e elevado a xy, no intervalo de 0 até x. 0 até x é os valores de y. Então, substituindo esse limite, primeiro substituindo o limite de x, vai ficar e elevado a x ao quadrado, porque x vezes x é x ao quadrado. Substituindo o x aqui no lugar do y, vai ficar x vezes x. Então, e elevado a x ao quadrado, menos, substituindo o 0 no lugar do y, 0 vezes x dá 0, e elevado a 0, dx. Então, intervalo de 0 até 3, x, vai ficar e elevado a x ao quadrado, e elevado a 0 é 1. Então, e elevado a x ao quadrado menos 1, dx. Multiplicando o x, vai ficar x e elevado a x ao quadrado menos x dx. Reescrevendo essas integrais,
vai ficar a integral de 0 até 3x e elevado a x ao quadrado dx, vou chamar de integral 1, menos 0 até 3 x dx, chamar de integral 2, e vamos resolvê-las separadamente. Resolvendo a integral 1, que é de 0 até 3x elevado a x ao quadrado dx. Ora, se eu derivar o x ao quadrado, eu vou obter 2x dx. Então, chamando de u o expoente de e, sempre pegando a exponencial, né? Então, u igual a x ao quadrado e du é igual a 2x dx. Então, é o mesmo que derivando aqui x ao quadrado, vou obter o x e o dx. Vamos fazer a substituição na integral. Então, vai ficar 1 meio, por quê? Por que o meio? Porque aqui está multiplicando 2, o dx está multiplicado por 2. Não aparece aqui. Então, eu multiplico pelo inverso. Vai ficar 1 meio e elevado a x ao quadrado, 2x dx. De tal modo que eu simplificar esse 2 aqui com esse 2 aqui de 1 meio, eu volto na integral anterior. Aí, fazendo a substituição, vai ficar 1 meio, x ao quadrado é u, então, e elevado a u, 2x dx é du. Resolvendo a integral, vai ficar 1 meio e elevado a u. Mas o u vale o quê? X ao quadrado. Então, vai ficar 1 meio e elevado a x ao quadrado no intervalo de 0 até 3. Então, substituindo os limites agora. Primeiro 3, depois 0. Então, vai ficar 1 meio e 3 ao quadrado dá 9. Então, e elevado a 9 menos e 0 ao quadrado é 0. Menos e elevado a 0. Então, vai ficar 1 meio e elevado a 9 menos 1. E é um número irracional. Um Euler irracional. Então, temos aqui o resultado da integral 1. 1 meio e elevado a 9 menos 1. Partiremos a resolução da integral 2. A integral 2 vai de 0 até 3x dx. Que a integral de x é soma 1 ao expoente. Então, o expoente aqui é 1 mais 1, 2, divide por 2. No intervalo de 0 até 3. Substituindo o 3 no x ao quadrado, dá 3 ao quadrado, dá 9, sobre 2, 9 meio. Isso aqui é o resultado da integral 2, 9 meios. Agora vamos fazer subtração, que é 1 menos 2, como está lá no início, né? É a integral 1 menos a integral 2. Então, o resultado 1 menos o resultado 2. Então, está aqui. O resultado da integral 1 é 1 meio e elevado a 9 menos 1, menos o resultado da integral 2, que é 9 meios. Resolvendo isso, vai ficar e elevado a 9 sobre 2, menos 1 meio, menos 9 meios. Implica, o denominador comum, né, de todos é 2. Então, vai ficar e elevado a 9 menos 1, menos 9. Implica, então, vai ficar e elevado a 9 menos 10 sobre 2, como resultado. Ou 1 meio e elevado a 9 menos 5. É o resultado final.